Ok. Ah, agora a gente tem dois textos, tá? Temos esse texto aqui, texto 4, onde a pessoa fala aqui, ó, eu sei que eu devo... Eu sei que eu devo encontrar o meu destino em algum lugar por entre as nuvens, aqueles com que eu luto, eu não odeio, aqueles que eu guardo, eu não amo. Meu país é esse aqui, fulano de tal. Os meus homens são os pobres desse país. Nenhum possível fim poderia trazer perda para eles e nem deixá-los mais felizes do que antes. Nenhuma lei ou nenhuma obrigação me fez lutar, nenhum homem público, nem multidões encorajadores. Um simples impulso de alegria, um simples impulso de emoção, tá? Fez ele lutar. A gente tem aqui o texto 4, que é aquelas pessoas ali, o meu passado era um desperdício de respiração, o meu futuro é um desperdício de respiração também, né? Uma pessoa toda desmotivada ali. Tava naquela guerra ali só por estar. E depois eu tenho o texto 5, que o cara começa a falar: eu venho da Terra do Sol, de uma guerra que deve ser vencida, em nome da verdade. Nossos soldados estão bravos, sua liberdade nós vamos salvar, com os nossos rifles e granadas e alguma ajuda de Deus. Aí depois ele vem: eu quero ver minha família. Dadada. Então, assim, você tem um texto que você tem uma pessoa lá super desafeiçoada da vida, né? Não importa se ganhar, se perder, a vida passada foi um desperdício de respiração, a vida futura vai ser um desperdício de respiração. Também é uma pessoa que tá cagando. E no texto 5, uma pessoa que ali tem esse negócio, esse brio aqui, né? É uma guerra que deve ser vencida, nós vamos defender sua liberdade, nossos soldados são muito bravos, tá? Então, dois textos, assim, um pouco diferentes da intenção. E ali a gente vem aqui, ó. Quais características características de quem são descritas abaixo? Escreva 4 para o texto 4 e 5 para o texto 5, tá? Então, vamos ver quais características são de cada um. Então, aqui, ó. Ele direcionado, tá? Eu tenho aqui a gente lembra do verbo to drive, que é dirigir, né? Então, ele é dirigido por um fervor patriótico. Onde eu tenho um fervor patriótico? Lá naquele meu texto 4, que ele fala, tanto faz ganhar, perder, eu não amo por quem eu luto, tá? Então aqui eu vejo que eu não tenho fervor nenhum patriótico. E no texto 5, sim, eu tenho esse fervor patriótico, quando ele fala, os nossos soldados estão bravos, sua liberdade nós vamos salvar, com os nossos rifles, granadas e alguma ajuda de Deus, tá? Então aqui sim, no texto 5, eu tenho um fervor patriótico. Vou anotar aqui 5, ok? Próximo que eu tenho aí, eu tenho he's fighting because he cares who wins. Então, ele tá lutando porque ele se importa com quem ganha, tá? Então, qual que tá lutando porque ele se importa com quem ganha? Aqui no texto 5, tá? Então, ó, de uma guerra que deve ser vencida, there must be one, tá? Então, ele tá lutando porque ele se importa, assim, ele quer ganhar e ele se importa com quem ganha, tá? Então, eu tenho isso daí ali no 5 também. Vamos lá, o próximo. He's believed to have been killed in action. Então, é acreditado que ele morreu em ação, tá? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha que morreu em ação. Opa, vou voltar aqui. Então, eu tenho aqui no texto 5, ó. No texto 5 eu tenho... sua liberdade nós vamos salvar. Tá. Eu quero ver minha família, minha esposa e filho aguardando por mim. Eu tenho que ir para casa, eu tenho estado muito sozinho, tá? Aí, olha lá, você não pode acreditar a felicidade que eu recebi quando eu finalmente consegui minha dispensa e eu estava indo para casa. Então, eu viajei pelos céus, minhas convicções não podiam mentir, pelo meu país eu iria morrer, tá? Quando eu andei pela porta de casa, minha esposa estava deitada no chão, com lágrimas nos olhos dela, e eu não sabia por quê. Aí eu olhei para a mão dela e eu vi um telegrama que disse que eu era um homem muito bravo e que eu estava morto. Então ele estava lá na guerra, recebeu essa dispensa, foi para casa e descobriu que ele estava morto, né? Assim, é uma história ali meio fictícia. Mas então a gente tem aí o homem que estava morto, tá? Que foi morto
que foi morto na guerra. Aqui, 5, tá? Vamos lá no próximo. O próximo que eu tenho ali. Nothing else in his life seems worth pursuing. Então, nada mais na sua vida parece compensador de perseguir, né? Compensa que ele vá atrás, que ele persiga. E aí a gente tem isso lá no texto 4, quando ele fala bem assim: a minha vida foi um desperdício de respiração e o meu futuro também vai ser um desperdício de respiração. Então, não tem mais nada para buscar. Acabou, né? Então, a vida dele lá não compensa. É na 4, tá? Porque no 5, o carinha tava falando, pô, queria voltar pra minha família, tô com saudade, me sentindo sozinho. Então, no 4 que ele tá cagando. O último. He considers, então ele considera aspectos do passado dele, presente e futuro, tá? Aí a gente já tem no texto lá, no segundo texto, que a gente tem um cara falando que, pô, ele tá doido para ver, tá ali na guerra, doido para ver a família dele, recebe a dispensa, vai para casa. Você não tem ele considerando aspectos do presente, passado, futuro. Você tem isso no primeiro texto, quando o cara fala lá, eu tenho que encontrar o meu destino, né? Eu tenho que ir para a morte mesmo, para as nuvens lá em cima, tal. Então ele considera, olha lá, minha vida passada foi um desperdício de respiração, minha vida futura também vai ser um desperdício. Então, ele tá mostrando como ele tá agora, ele tá mostrando todos esses aspectos, tá? Então, número 4 é onde ele mostra. Então, eu tenho aqui, ó, na letra A, eu tenho 5, 5, 5, 4, 4, tá? Então, essa é a minha resposta, letra A.